Olá, é um prazer estar com vocês aqui para mais uma edição do nosso Questão de Ordem. Hoje a gente tem o prazer e a honra de receber aqui no nosso canal o deputado federal Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Ele que é presidente da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, é diretor da Frente Parlamentar da Agropecuária, que trata da questão da agricultura familiar. Deputado Zé Silva, é um prazer enorme ter o senhor de volta aqui, para a gente bater um papo sobre esse ano desafiador. Eu que fico muito feliz, agradecer essa oportunidade, sempre é agradável, ainda mais quando encontra, né, mineiro e goiano. Aí o Tancredo disse na direta já, quando sei, nós éramos estudantes lá em Goiás, ele não sabia se era mais mineiro em Goiás ou mais goiano em Minas Gerais, né? Então, estamos aqui no Planalto agora. Né? É sempre uma alegria saber que o senhor formou-se em agronomia lá na UFG, fez uma especialização na França, onde eu também estive trabalhando durante um tempo, e a gente estava aqui brincando aqui de falar um pouco de francês. A França hoje, que é um país que a gente fica de olho, porque eles são muito implicantes hoje com a gente, não é verdade? Muito. Eu tive a oportunidade, depois de terminar a agronomia, ter essa vivência lá na França, especialmente ali com a base da universidade, numa cidade importante, chama Dijon, e trouxe essa lição muito importante para a minha carreira de extensionista da Emater Minas Gerais. Depois, como presidente da Emater, eu pude voltar um período lá na França, eu fiquei lá quase 4 meses, né? Essa experiência de valorizar os seus produtores, né, os produtos artesanais, né? E agora, no ano passado, eu fui júri no concurso mundial que acontece a cada 2 anos na França, e aí foi interessante. Eu pude fazer uma retrospectiva de 89, 2001, inúmeras outras vezes que eu voltei lá em missões técnicas e também como parlamentar, o Alceu Moreira, eu estive com ele lá na região ali da França, da Franche-Comté, que é muito importante os queijos, nós 2 autores da lei do queijo artesanal. E agora, eu fiquei lá 12 dias em 5 regiões da França, e é importante porque nós vamos chegar nos movimentos que os agricultores estão fazendo aqui. Você acabou tocando nesse ponto, o senhor acabou tocando, que aprendizado nós, agricultores brasileiros ou o Brasil, pode aprender ou aprende com relação a esses movimentos lá na Europa, especialmente na França? Bom, primeiro, as primeiras lições é de que um país mais velho que o Brasil, mais de 1.500 anos, eles valorizam efetivamente os seus produtores. Que hoje o choro é livre, né? Eles estão fazendo todo esse movimento, brigando com o próprio governo francês, porque eles tiveram tanto benefício, tanta valorização, que quando a corda espichou um pouco e eles viram a perspectiva de perder a competitividade, e o Brasil é um grande concorrente dele, é uma ameaça para eles foram para as ruas, né? E é importante agora fazer essa comparação que eu disse de 89, 2001 e agora, esses 12 dias em regiões diferentes da França. Eu tive região lá, Valtene, onde o leite custa 1 tonelada de leite 330 euros, outra região 600 e outra 1.100 euros. Né? Qual que é a diferença disso? Né? É a agregação de valor. Mas qual que é a lição que eu trouxe agora? Os produtores, primeiro, muitos voltando com o filho ou com os netos do campo e voltando altamente qualificados e altamente exigentes. E, numa linguagem bem popular, muito bravos com o governo, achando que o governo está sendo muito fraco, especialmente preocupado nessa negociação do acordo Mercosul-União Europeia, deles perderem ainda mais. E altamente preocupados também, qual que é o sistema produtivo que vai suportar a manutenção dessas novas gerações, que eu diria, os jovens voltando para o campo, voltando monitorado pelos pais ou pelos avós, em tempos de mudanças climáticas. As mudanças climáticas que naquela época nossa lá de universidade, né, das diretas já, quando o Brasil estava naquela ebulição, falava que isso aconteceria no futuro. Eu não pensei que eu viveria nesse futuro com as mudanças climáticas que aconteceu. Então hoje ele nos diz o seguinte: o desafio dos extensionistas, nossos colegas extensionistas, seus colegas jornalistas lá não falam desafio do século XXI, século XXII, sei lá qual século seria, mas desafio de viver em tempos de mudanças climáticas. Então essa é a grande lição. E já que você tocou na questão do leite, vamos falar sobre isso, porque Minas Gerais, e não só Minas Gerais, mas o Brasil inteiro, recentemente eu vi um dado, eu estava conversando aqui com o Geraldo Borges, tenho conversado com o Paulo Martins. Então, assim, o censo mostrou que caiu de 1.600.000, se não me engano, para 1.100.000, ou seja, uma perda de 500 mil produtores de leite no intervalo de 20 anos.
e que os pequenos são os mais afetados nisso e que estão fadados à extinção. É isso mesmo? Um país que produz 34 bilhões de litros de leite. Somos o terceiro ou quarto maior produtor do mundo. Por que estamos passando por isso? Bom, a primeira causa, né, de que é preciso ser tratada, eu tenho convicção que o Parlamento, a Câmara e o Senado começou a dar tratamento. Qual que é a primeira causa? O Brasil não tem uma política de Estado. Fazendo essa analogia com a França, lá tem subsídio, né? E dar subsídio não é dizer, o governo vai ser bonzinho com essa categoria. Não. É porque é estratégico para uma nação, um país, ter produtores de leite. Então, a primeira causa dessa situação do Brasil, e que também nos últimos 20, 30 anos, nós tínhamos lá quase 2 milhões de produtores há 30 anos, e você fez esse estudo do IBGE, que tem 1.100.000 produtores de leite, você veja bem, não tem um conjunto de medidas do governo. Então, a gente fica, não tem previsibilidade, é igual o Plano Safra. Todo ano, quando a terra começa a ser preparada, anuncia as regras, né? Isso só acontece no Brasil, né? E aí essa política nacional que foi proposta por diversos parlamentares, eu fui o relator no final de 2021, né? O que ela traz de diferença em relação ao que não tem no Brasil? Primeiro que é o primeiro produto que os produtores, e não são poucos, são 1.100.000, ele nem vende sua produção. Você chega lá num produtor de leite, você visitou alguns há pouco tempo, ele me falou no interior de São Paulo, falei, e aí, como é que está a sua produção, né? Fala, eu estou produzindo tanto leite, eu entrego para o laticínio, eu entrego para a cooperativa, ou seja, ele não vende seu produto, né? Ele recebe de 45 a 60 dias depois que ele encerra um período de comercialização. O preço, né, que isso não acontece em nenhuma cadeia produtiva, ele só vai saber quando ele recebe a nota fiscal. Eu estive recentemente em Tuiutaba, lá tinha um grupo, uma associação que faz a comercialização conjunta, e aquela ansiedade. O que aconteceu, pessoal? Vai ter o sorteio do quê? De um trator bom aí para nós e tal, né? Não, a gente quer saber o preço que nós vamos receber. E o outro ponto muito crítico também, que nós tratamos disso na Política Nacional de Incentivo à Cadeia Produtiva do Leite, é os aventureiros, né? Chega alguém numa região de um estado, instala um comprador de leite ali, fica um tanto de mês, como diz na roça, eles anoitecem e não amanhece, o produtor fica no prejuízo. Então, nessa política, nós tratamos de garantir que o preço seja anunciado no 25º dia do útil do mês, porque ele vai poder planejar no próximo mês o que ele vai investir em ração, em tecnologia, o que ele vai otimizar, para poder ter previsibilidade. O pagamento, em vez de 45, 60 dias depois, pagar 15 dias depois que ele termina aquele ciclo de produção, opcional para o produtor, mas obrigado para o outro elo da cadeia produtiva que compra o leite, contrato. E outro ponto muito importante, que é garantir assistência técnica, já que um produtor que tem assistência com o que não tem, o que tem, ele aumenta 4 vezes o valor bruto, que é o valor bruto da produção por hectare ano. Então, são pilares que, na nossa visão, ele garante, claro, tem outras medidas de incentivo à pesquisa, né? Você citou o Paulo Martins, a pesquisa da Embrapa, da Ipamig, das universidades, estão contemplados, mas pelo menos a gente garante uma política de Estado para que essa categoria não continue diminuindo como está. Pois é, 100.000 produtores que desaparecem do mercado ou abandonam a atividade em 20 anos é muito. Então eu te pergunto, o que nós estamos vivendo é um início de um monopólio? Porque aconteceu isso com o suco de laranja, com o pessoal da laranja em São Paulo, está acontecendo com a borracha. O leite vai seguir esse mesmo caminho? Porque os estudos que eu tenho observado é que quem produz ainda 100 litros de leite, pequenininho, ele ainda vai sobrevivendo ali. Mas quem produz de 500 a 1.000 litros de leite por dia, esse que é médio, é que tem encontrado as dificuldades. A gente vamos citar, então, a importação de leite, essa questão da diferença de uma propriedade para outra, tem gente que tem lá a sua listinha de saber qual é a vaca que está com mastite, qual é o nível de proteína do leite, o que tem aqui. Esses que conseguem agregar valor ao produto e vendem melhor o preço ao laticínio. Então, eu queria que você fizesse um resumo para falar a importação é o maior problema do momento e como fazer para salvar o médio produtor de leite. Ok, primeiro, a importação, ela foi o grande problema dos últimos 30 anos, que eu nunca vi o leite reduzir o preço na seca. E ela começou em 2022, quando aquela portaria da GSEX, né?
SESEX, ela publicou a portaria 528, me parece, onde 19 itens que são derivados do leite deixou de ter uma tarifa para importar leite. Então, a importação é um problema, foi dado esse tratamento, a suspensão dessa portaria, foi colocado mais 100 milhões aí do Programa de Aquisição de Alimentos. Em Minas Gerais tem o Programa de Aquisição de Alimentos Leite, que é PA Leite, onde o produtor recebe em torno de R$ 3,31 o litro de leite e pode passar, triplicar esse valor. Então, um conjunto de medidas veio para reduzir essa questão da importação. Agora, é preciso ainda continuar essa mobilização, como foi feito no Congresso Nacional, dos produtores, porque para mim a importação é uma questão conjuntural e uma situação política que o produtor só vai resolver se o governo, o Congresso e nós resolvemos essa situação. Ok, é uma causa muito importante que tem que ser dado o tratamento. E para mim, as medidas com o lançamento do leite saudável, mais 700 milhões de uma linha de crédito especial para as cooperativas de agricultor de pequeno porte. Então, esse conjunto de medidas, na minha visão, começa a enxugar esse leite que estava sobrando, porque o governo, em 2022, escancarou as portas do Brasil para a entrada de leite, então começa a resolver a importação. Eu não vejo a importação como o problema mais difícil de resolver. O problema mais difícil de resolver, na minha visão, ele é esse problema conjuntural de que a atividade ela tem que ser rentável. E aí, o Brasil precisa antecipar o que aconteceu nos outros países. Eu citei da França, pode citar a Holanda. Porque lá o cara que produz 300, 600 e 900, ele tem a garantia do governo. Ou seja, essa questão do subsídio, o que acontece na importação é que ele sufoca a produção nacional. Você disse que de 2022 para cá, isso tornou-se grave. Então, mesmo sendo um problema conjuntural, ele dura no tempo. Já vamos entrar para o terceiro ano? Vamos entrar pelo terceiro ano, e aí o seguinte, eu citei outro exemplo, de mesmo lá num país, né, você pega 330 euros, dá R$ 1.500 a tonelada, R$ 1,50, mas eu falei de 1.100, o leite já vai quase R$ 5, R$ 4, não, R$ 5 e pouco o litro de leite. O que fez essa diferença? 2 pilares, cooperativismo, eu vejo como uma das saídas, e aí tem que ser aquela cooperativa rica e o cooperado também rico, né? Então, o setor do cooperativo está entendendo o recado que eu estou deixando, né? Não pode ser a cooperativa rica e o cooperado pobre. Então, tem que dividir ali toda a sobra, tem que ter sobra, tem que ter assistência técnica, tem que ter programas importantes. Ok, né? E agregação de valor. Não tem outro caminho. Se você pegar hoje um queijo do Cerro, um queijo da Canastra, um queijo serrano lá do Rio Grande do Sul, o queijo do Seridó, o queijo marajoara da Ilha do Marajó, ele de 2003, 2004, ele custava, se fosse hoje, R$15. Hoje, com a lei, com o selo de valorização da população cada vez mais consciente, ele custa de 75 a 150. Ou seja, a agregação de valor é muito importante. Deputado Zé Silva, eu vou chamar um intervalo e a gente vai voltar para tratar de umas outras questões importantes do agro, a questão da mineração sustentável e dos desafios da pauta para o agronegócio nesse ano de 2024. É um instantinho só, a gente está de volta. Olá, estou de volta aqui com o nosso Questão de Ordem, hoje conversando com o deputado federal Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que é presidente da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável e também diretor da Frente Parlamentar da Agropecuária para a Agricultura Familiar. Deputado Zé Silva, vamos falar sobre essa sua presidência na Comissão da Mineração Sustentável. Já está um ano que está na presidência. O que foi possível fazer? Bom, Valtênio, essa frente parlamentar que tem em torno de 210 entre deputados e senadores é uma iniciativa inédita. Ela surgiu da necessidade depois das tragédias que aconteceram com a mineração em Minas Gerais. Eu fui convidado pelo presidente da Câmara, eu presidi a comissão externa, fizemos estudo, visitei no Brasil, fora do Brasil, o que acontece com a mineração e a partir de uma visão e da necessidade de que é possível ter uma mineração que ela traga qualidade de vida, riqueza, desenvolvimento, tendo o menor impacto possível no meio ambiente e não tendo risco à vida das pessoas. Foi esse o desafio que nós resolvemos assumir, até porque o meu estado, que é Minas Gerais, onde aconteceram as 2 maiores tragédias da mineração do mundo,
se tirar a mineração, ele não chamaria Minas Gerais, chamaria Gerais, né? Então é muito importante para nós. Nós até temos uma questão até romântica, né, muito importante da mineração para nós, que Minas é como se fosse um coração de ouro envolvido por um peito de aço, né, por causa do nosso minério de ferro, do ouro de Minas Gerais. E isso precisa ser dividido, porque a mineração está no subsolo do Brasil, do gigante território brasileiro, e tem que ser revertida em qualidade de vida. Então, o primeiro grande desafio foi ter coragem de criar a frente parlamentar. O setor tomou a decisão também de abrir, ele ficava sempre na retaguarda da transparência, e a partir de boas práticas trazidas pela ciência, pela prática da mineração, mostrar que é possível fazer uma mineração cada vez mais sustentável. E nós vamos mostrar através das práticas que acontecem pelo mundo afora. E até mesmo, como você citou aí a questão do coração, na hora me caiu aqui o Carlos Drummond de Andrade, que tem uma lá de Itabira. O Poetinha de Itabira, que fala Confissões de Confidência do Itabirano. E tem uma parte do poema dele que fala assim, alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Como você falou do coração, eu lembrei desse poema, que eu sou um fã de Carlos Drummond de Andrade. Mas, quando você estava falando, é possível sim a mineração sustentável? Eu estive em Serra Pelada na época em que a mineração era feita. Eu me lembro de uma capa da revista Veja, aquele tanto de homens, parecia um formigueiro, parecia um formigueiro. Eu fui lá em várias etapas da mineração. E quando eu chego lá e vejo a Vale, que você não vê, tudo aquilo foi recuperado, a comunidade ganhando, ali os royalties, a empresa funcionando, gerando lucro para o Brasil, apesar das ameaças, de vez em quando tem uma ameaça aí de interferir na gestão da Vale, mas é possível sim, e o agro talvez não, certamente se beneficiaria, porque a guerra Rússia-Ucrânia acabou abrindo, escancarando primeiro a nossa dependência externa de fertilizantes e insumos, mas abrindo uma janela que eu te pergunto, a gente vai conseguir fazer os nossos fertilizantes aqui? Olha, Valtênio, nesse seu depoimento, eu diria, é possível a gente ter a comprovação que não é possível ter vida sem mineração. Nós estamos aqui falando mineração, o smartphone que você usou mineração, o seu óculos é mineração, os pixels aí das redes, que nós estamos falando de mineração, mas principalmente, nós estamos, eu falei, no tempo de mudanças climáticas. Então não é possível a gente cumprir o compromisso que o presidente Lula falou lá no Egito, de combater a fome sem mineração, porque só produz alimentos se a gente tiver fertilizante, corretivo de solo. Só é possível a gente fazer a transição energética, por exemplo, da energia limpa. A energia solar, para você ter uma ideia, precisa de 11 elementos químicos que vêm da mineração. Então, por isso, a sua pergunta ela é muito procedente, que um problema geopolítico escancarou uma falta de visão estratégica do Brasil, e assim, nós não vamos falar nenhum dos presidentes, porque isso é ao longo da história do Brasil. Certo. Nós temos as jazidas de potássio e de tudo aqui no Brasil, e importamos grande parte dos fertilizantes. 85%. Então, o deputado Arnaldo Jardim, que esteve debatendo aqui também, ele é o coordenador da Frente Parlamentar em relação a reduzir a dependência de fertilizantes, né? São 7 a 10 bilhões de contribuição financeira, que é a CEFEM, que vai para os cofres públicos do governo federal, né, e depois distribuído com os municípios e com os estados. São 5.001 municípios que, afetados ou produtores, né, recebem recursos da mineração. Então, para fazer a transição energética, o Brasil cumprir suas metas, né, de enfrentar as mudanças climáticas, de combater a fome e ter energia limpa e sustentável, tudo depende da mineração. Mas a mineração depende de uma regulamentação ambiental, que está parada no Congresso Nacional. Então, de que forma que nós vamos ter o licenciamento para eu poder? Porque esses minérios, boa parte estão no subsolo e estão em áreas de proteção ou reservas indígenas. E o Congresso não regulamentou ainda
Olha, exploração da atividade em áreas indígenas, por exemplo? bom, vamos começar do licenciamento ambiental, né? Você sabe que tramitou aí mais de uma década no Congresso Nacional, está no Senado. A nossa sempre ministra, né, a senadora Tereza Cristina, minha colega de profissão agrônoma, né, relatora lá do Senado, e a mineração está até agora fora dessa lei que é o marco legal do licenciamento ambiental. E quando fala do marco legal do licenciamento ambiental, à medida que eu, como presidente da Comissão de Brumadinho, nós apresentamos mais de 10 projetos para garantir uma lei que dê segurança jurídica para o meio ambiente, para a população, para os empreendedores, né? À medida que nós começamos a ver é o seguinte, o mesmo licenciamento ambiental de fazer 1 hectare de produção de feijão, de arroz, é o mesmo de um grande empreendimento minerário, às vezes de um produto químico de alto impacto de risco ao meio ambiente. Então, o licenciamento, ele veio permitir dar uma visão mais moderna e, eu diria, segmentar esse licenciamento. Eu preciso ter um licenciamento para os agregados da construção civil, que é areia, brita, né? Precisa para dinamizar a economia, dos programas do governo como Minha Casa Minha Vida. Nós temos licenciamento ambiental da infraestrutura, né? Tem um licenciamento ambiental do agro e o licenciamento ambiental da mineração. Todos são lógicas diferentes, mas as regras elas têm que ser claras para dar essa segurança. Você tem uma ideia, nós temos uma perspectiva de até 2026 de ter 50 bilhões de dólares de novos investimentos do Brasil em mineração. Mas sabe do que nós dependemos? Qual que é o principal desafio? Ter esse licenciamento ambiental para dar segurança jurídica e a Agência Nacional de Mineração, que tem mais de 220 mil processos, feitos ainda na unha e na caneta ali, porque não estão digitalizados, não tem profissionais a quantidade adequada, não tem equipamentos modernos. Nós estamos na era do 5G, eu relatei o 5G aqui no Congresso Nacional, e às vezes eles não têm uma tecnologia mais moderna de fazer o monitoramento, fazer a fiscalização. Para cada fiscal a mais que a agência de mineração conseguir contratar, capacitar, ter equipamento e condição de trabalho, a expectativa é de aumentar 100 milhões de arrecadação da CEFEM. E o setor não tem nenhum problema da agência. O setor, inclusive, nos cobra da frente parlamentar esse apoio para que o governo cumpra seu papel de estruturar a Agência Nacional de Mineração. E é, na verdade, um setor da economia que, se não me engano, já está todo mapeado. A gente já sabe aonde é que estão as coisas. Falta investimento ali, licenciamento, como você falou, investidor parece que tem interessado, mas a gente corre contra o tempo. Isso não é da noite para o dia que você faz uma indústria de exploração de potássio, por exemplo. Tem um projeto ali, se não me engano, como é que chama, gente? Perto de Manaus mesmo, não sei o que da Várzea, que tem um empresário interessado em fazer a exploração ali de potássio, aguardando o licenciamento ambiental, já com 250 milhões de dólares investidos, mais 2,5 bilhões prontos para o investimento, esperando a hora da gente decidir. Mas esse é um tema que vai demorar muito e o tempo nosso passa rapidinho aqui. Então eu vou deixar você com um tempo a mais para fazer as suas considerações sobre esse ano legislativo relativamente curto, por causa das eleições municipais, e me diga, o que você acha que é possível fazer nesses 6 meses no Congresso? Bem, como você disse, é um ano relativamente curto, um ano de eleições municipais, portanto, muito importante para que a população escolha que futuro nós queremos e precisamos do Brasil dos próximos 4 anos, 60 mil vereadores, 5.570 prefeitos, né? Então, é muito importante, né, quem vai cuidar desse destino. E o Congresso Nacional, nós temos missões importantes, como nós já citamos, esse projeto do licenciamento ambiental que está no Senado, a Política Nacional de Leite também que está no Senado, os vetos em relação à lei dos pesticidas, nós temos também... Não contingenciar a questão do seguro rural. O não contingenciamento do seguro rural e também dos recursos constitucionais da Agência Nacional de Mineração e também do Plano Safra, que são fundamentais, e o cuidado, né? E o cuidado para que a reforma tributária, que ela tramitou décadas no Congresso Nacional, que a sua regulamentação não seja um tiro no pé de todos nós que sonhamos, conseguimos fazer, colocamos todas as nossas energias aqui no Congresso Nacional para aprovar uma reforma tributária para que quem ganha mais paga mais, quem ganha menos pague menos e seja mais justo, e na sua regulamentação, até porque o governo, na minha visão, ele equivocou, formou os 19 GT,
chamou o Estado, municípios e o governo federal e não chamou quem produz, não chamou o Congresso Nacional, né? Então, por isso, para mim, o ponto mais crítico, mais estratégico esse ano, que nós não podemos, tem que dormir com um olho aberto e o outro fechado, né? E é de exatamente nessa regulamentação da reforma tributária. O maior tiro no pé é o quê? O maior tiro no pé é o tal do imposto seletivo, para mim. Sabe? O que é o imposto seletivo? Se você pegar países do BRICS, da América Latina, da OCDE, quando se cria o imposto seletivo, e o próprio governo tem afirmado isso no discurso, mas na prática não tem acontecido, que ele é para que o Estado, quando eu falo Estado, eu falo do governo federal, ele quer coibir uma prática ali, por exemplo, aumentar os impostos de cigarro, porque o cigarro ele traz uma despesa para a saúde, que segundo a ciência... Custo do pecado. Custo do pecado, né? Bebida alcoólica e outros, outros impostos que o governo entra com esse recurso, com esse imposto, não no objetivo de arrecadar mais recursos, mas no objetivo de ser uma trava, de regular essa atividade. E aí, quando você cria a perspectiva de ter imposto seletivo da mineração, do petróleo, então, por isso que é um tiro do pé. Há uma contradição. E quando eu citei esses países da OCDE, BRICS, América Latina, são países que, especialmente se já implantaram o imposto seletivo, com essa lógica do Estado controlar as práticas nocivas, a saúde. E por que é nocivo? Porque quem fuma muito ou bebe demais aí, né? Aliás, quem fuma ou bebe bebida alcoólica, ele vai dar mais despesa para a saúde, na segurança e assim sucessivamente. E o contrário da mineração, ao contrário do petróleo e outras atividades que também estão preocupadas. Então, eu não vou adiantar aqui, mas o grupo que nós estamos estudando no imposto seletivo e nós teremos no Congresso Nacional grupos, são 20 grupos criados com o Congresso, o setor privado, terceiro setor. Ao invés de esperar o governo trazer o trabalho desses 19 grupos, os GTs, grupos de trabalho, nós também vamos apresentar nossas propostas. E queremos que o governo, ao fazer a regulamentação, tenha clareza, para não criar uma insegurança jurídica que, além dos desafios que nós já citamos, é uma outra incerteza que poderá, inclusive, limitar ou afugentar, vou usar essa palavra, os 50 bilhões de dólares que poderiam ser investidos até 2026 da mineração no Brasil. Deputado Zé Silva, muito obrigado pela sua vinda aqui, presença aqui no nosso canal AgroMais, no Questão de Ordem, sempre aberto para o senhor. Eu que agradeço, é um prazer. Um abraço a todos. Conversei aqui com o deputado federal Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que é presidente da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável e um dos diretores da Frente Parlamentar da Agropecuária. Semana que vem a gente está aqui para mais um Questão de Ordem. Até lá.